Não deixemos de nos reunir como igreja, como fazem alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais agora que o dia está se aproximando. Hebreus 10, 25. Se você abrir a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 29, você vai entender sobre a igreja, o corpo de Cristo. Vou te dar tempo para você encontrar. E para aqueles que não têm a Bíblia, vai ir aparecendo aqui no telão e você vai tomando nota e vai acompanhando o raciocínio. Em realidade é 1 de Coríntios 11, 29. O que come e bebe indignamente, sem respeitar, tomando as coisas de qualquer jeito, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo, não respeitando, não entendendo a santidade do corpo do Senhor. Então, quando não há entendimento, quando não há compreensão do santo, do glorioso, do especial que é o corpo do Senhor, então por causa disto, há consequências. Há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é qualquer coisa. A igreja é o corpo. Cristo, a cabeça do corpo. E é algo santo, sagrado. A partir de agora a gente vai ver no telão. Nestes versículos, vemos que o Espírito Santo, através de Paulo, está corrigindo a bagunça, a baderna no momento da Santa Ceia. É como se ele dissesse: é um absurdo o que vocês estão fazendo com o corpo de Cristo. Vocês não têm tido discernimento sobre o corpo de Cristo. A falta de discernimento tem como consequência que tipo de gente? Gente fraca, doente e dormindo o sono da morte, dentro do edifício do templo, entre as quatro paredes, onde o corpo de Cristo se reúne, tem gente fraca, doente e dormindo o sono da morte. Naqueles dias que Paulo escreveu isso, a igreja não estava agindo corretamente. O corpo, o seu corpo, o meu corpo, precisa que todos os órgãos, todos os membros estejam funcionando. Não queremos nem pensar em que um pulmão pare de respirar, em que um rim pare de funcionar, que o estômago ou o intestino não vão digerir os alimentos. Não queremos nem pensar nisso, porque ficar doente é horrível. A igreja é o corpo, e nenhum de nós pode ficar sem funcionar. Nenhum de nós pode ficar paralisado, porque estaríamos adoecendo o corpo. Paulo também lhes escreveu: ora, vós sois o quê? O corpo de Cristo e seus membros em particular. Aí mesmo, em Coríntios 12, 27. Então, entre nós aqui, um é o esôfago,
outro é o estômago, outro é o baço, outro é o fígado, outro é o rim. Nós somos os membros do corpo. Um é a mão, outro é o pé. Nós somos os membros do corpo. E Jesus é a cabeça, o cérebro, que controla tudo que somos. Quando o Senhor Jesus esteve no mundo, aqui em carne e ossos, ele não era um espectro, não era uma sombra, nem um fantasma. Ele tinha um corpo. E agora o corpo por onde ele se expressa é o nosso. O corpo que é a igreja. Jesus não era invisível. Ele ocupava um corpo pelo qual ele se expressava. Jesus continua estando entre nós, mas agora ele está entre nós em espírito. E ele usa o nosso corpo para que ele possa se expressar, se manifestar. E ele sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas, o Pai o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Veja aí para você certificar cada comentário, cada frase que eu falo com a sua Bíblia. Efésios 1, 22 e 23. Além de ser o corpo de Cristo, a igreja é a plenitude de Jesus. Ou seja, como é que o Senhor Jesus se manifesta no mundo hoje? A resposta é através da sua igreja. Quando vamos a qualquer lugar e fazemos uma ação social, distribuímos cestas básicas, como domingo passado aqui nós tivemos a distribuição de centenas de cestas básicas a centenas de famílias pobres e necessitadas. Feira, mercado, roupa, calçado, atenção médica, odontológica, corte de cabelo, atenção em enfermaria, exames, assessoria jurídica. Tudo isso a igreja faz. É o Senhor Jesus chegando nas pessoas através de nós. Quer dizer, o Senhor Jesus vai ao enfermo para curá-lo, quando nós vamos ao enfermo para curá-lo. O Senhor Jesus vai até a pessoa deprimida que tem pensado em morrer e anima a pessoa para que continue vivendo, dá uma palavra de esperança. Ele fala através da nossa boca. Quando nós vamos, ele vai no nosso corpo. É através da sua igreja que ele se manifesta. Quando um pastor vai para a TV ou rádio, é o Senhor Jesus usando a boca dele ali para falar. Por isso que alguns de nós, em nossos testemunhos, dizemos: um dia eu estava em casa quando eu vi o programa da igreja na TV e parecia que aquele pastor, o que falava, era para mim, era para você. E era Jesus falando na boca do seu servo. Outros dizem: um dia eu estava ouvindo o rádio e durante o programa o pastor falou uma palavra e aquela palavra parecia que era para mim, era para você. A boca era do pastor, mas as palavras eram do Senhor Jesus. Porém, toda a igreja
está com a responsabilidade de ser o corpo do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, Ele quer caminhar com os nossos pés, e quando nós formos à prisão, à porta das cadeias, falar com as mães que têm seus filhos presos ali, Jesus é quem está indo usando as nossas pernas. Quando nós vamos a um hospital visitar uma pessoa que tentou suicídio, alguém que está na depressão, e nós dizemos à pessoa: olha, isso que você está passando não é uma situação definitiva, é só uma estação do trem da sua vida. Continue avançando. Esse tempo ruim vai passar. Deus vai te trazer dias melhores. Não desista da sua vida. Jesus está falando com a pessoa usando a nossa boca. Quando nós colocamos a mão sobre uma pessoa possuída, endemoniada, e nós dizemos: o espírito da morte, da loucura, do desespero que está agindo nesta pessoa, em representação do Senhor Jesus, em nome do meu Senhor Jesus, eu ordeno que esse espírito saia, e o mal sai. Então, Jesus está pondo as mãos naquela pessoa, usando as nossas mãos. Ele quer respirar com seus pulmões. Ele quer amar com o seu coração. Aí você vai dizer: mas eu sou um comedor de tipa e um bebedor de tererê. Como é que eu vou ser um representante de Jesus? Como Ele vai usar o meu corpo como um veículo, sendo Ele o motorista? Quem sou eu? Se nós nos olharmos no espelho e considerarmos a nossa pequenez, a nossa insignificância, realmente muitos de nós não qualificamos. Eu sou o primeiro em ser desqualificado, porque de mim mesmo nada poderia fazer. Mas como um marceneiro que trabalha com um serrote de estimação, usa um martelinho desgastado, e com estas ferramentas o marceneiro faz móveis incríveis, verdadeiras obras de arte. Dona Serrote e seu martelinho. Deixe que o carpinteiro, o marceneiro do céu, use você do jeito que ele quiser. Ele chamou um escravo, filho de escravos, o salvou numa cesta lá naquele rio e fez de Moisés o libertador de toda a nação de escravos. Ele faz isso. Ele chamou um pescador modesto e tomou aquele homem pouco elegante, sem nenhuma diplomacia, um homem grosseiro, pouco educado, e fez de Simão Pedro pescador de homens, um mestre de multidões. Ele gosta de trabalhar assim. Eu também não sei te explicar por que foi que ele me chamou. Mas todos nós somos testemunhas de que há 48 anos atrás, ele chamou um jovem com as mãozinhas aleijadas, com os dedos tortinhos. E Edir Macedo, o nosso amado bispo, começou a Igreja Universal do Reino de Deus do zero, do nada, juntando numa praça os primeiros ouvintes das suas mensagens. E hoje a igreja alcança o Brasil inteiro e parte do mundo. Ele usa até quem tem os dedinhos
aleijados. Nada limita a Deus. É que eu não tenho o nariz perfeito, é que as minhas orelhas não me agradam, é que a minha voz ela é muito feia. Ele te usa do jeito que você é. Ele só quer que você permita que Ele habite em seu corpo. Caminhe com suas pernas. Use suas mãos para levantar alguém. Ele só quer amar com seu coração, falar com a sua boca. Ele quer o seu corpo, porque a igreja é o seu corpo. Eu e você somos a igreja, somos o seu corpo. Vamos continuar. Por ser o seu corpo, se você aceitar, nós temos autoridade sobre todo o inferno, sobre os principados, as potestades e as hostes espirituais da maldade. A igreja é superior a todas as forças do mal. Não tem bruxaria, magia negra, voodoo, macumba, catimba, nem catimbó. Nada pode contra a igreja. Nada. Por isso, quando um servo fiel chega em qualquer lugar, tem que repreender as forças espirituais do mal daquele ambiente e tem que haver paz ali, porque ali tem uma mulher de Deus. Pode ser uma mulher de Deus de 1,30 m, tão magrinha que se o vento soprar leva ela, mas ela tem autoridade contra o diabo e ali o ambiente é iluminado pela sua presença. Você pode ser o homem mais simples, cheio de limitações humanas, mas você é ilimitado com o Espírito Santo, com Jesus agindo através de você. No versículo 22, pois tudo está aos nossos pés e sujeitou todas as coisas a seus pés. Ser o corpo de Cristo não é só ter fé para resolver problemas, e nem para receber somente bênçãos e milagres. É também ter fé para ser usados, ser sua boca e suas mãos. Sabe, lá fora nós temos visto cantoras, artistas oferecendo seus corpos nos palcos para incorporarem entidades. Gente nas avenidas durante o carnaval dançando em louvor aos espíritos e recebendo, incorporando entidades. Estão oferecendo seus corpos aos espíritos. Mas aqui, quem quer falar através da sua boca, levantar a outros usando suas mãos, é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Ele quer se mover em você. Deveríamos terminar aqui, mas como diz a minha esposa, você é um pouco acelerado, hein? E eu vou ser acelerado mais uma vez aqui. Eu completei o que nós devíamos de ver aqui hoje, e adiantando o assunto, uma das coisas, uma das razões porque há gente na igreja assim, com fraqueza espiritual, desanimadas, doentes, é porque como igreja, todos nós teríamos que estar fazendo melhor a nossa parte. Às vezes a igreja, ela é como um ônibus na subida, que tem meia dúzia empurrando o ônibus para subir.
E dentro do ônibus há vários acomodados, só desfrutando da viagem. É hora de descer e ajudar a empurrar. Muitas pessoas dizem assim: ai, a minha igreja tem um trabalho tão lindo de acolher os migrantes, dar roupas, dar alimentos, dar sapatos, medicamentos. Minha igreja está fazendo as coisas bem. Mas a igreja é você também. Você deveria estar em algum grupo, fazendo alguma coisa. Outros se orgulham e dizem: a minha igreja, ela vai nas cadeias, está presente nas cadeias. Muita gente sai das cadeias, tanto homens como mulheres, e vem para a igreja convertidos, e não voltam mais para o crime, e são regenerados. Está bem, a sua igreja está fazendo isso, mas você também é a igreja. Alguma coisa você poderia estar fazendo. A minha igreja faz um trabalho lindo com os jovens, jovens viciados, jovens que estavam no crime, e a igreja traz esses jovens, liberta dos vícios. Esses jovens voltam a estudar, começam a trabalhar e já não são mais nocivos, já não fazem mais mal na sociedade, agora são pessoas boas. A sua igreja trabalha para isso, mas você é a igreja. Alguma coisa você também deveria estar fazendo. Marque isso para você lembrar no mês que vem, no ano que vem. E enquanto você estiver aqui, respirando o ar deste mundo. Romanos 12, 11. Se você veio hoje pedindo a Deus: meu Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Se você veio hoje aqui pedindo: meu Deus, eu quero ouvir a tua voz. Então Ele está falando agora com você. Não sejais vagarosos no cuidado. Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Em lugar de ser vagarosos, o que é que se espera de nós? Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não é o que a igreja está fazendo, não é o que o seu grupo está fazendo, o que você está fazendo, cristão. Você precisa ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Lucas 12, 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E Deus não está falando nem de lombos, nem de candeias. Ele está falando da nossa atitude, do nosso comportamento cristão. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Eu falava para vocês por que a mosca pousou no fogão. Porque estava apagado. Se o fogão tivesse aceso, a mosca não pousaria. E enquanto o cristão estiver aceso, os demônios não podem tocar. Tem muito mais que a gente vai falar na próxima semana. Mas vamos ficar agora por último com Colossenses 3, 23. Colossenses 3, 23 e 24. Você vai ajudar a uma pessoa a sair do vício. Você vai trazer a pessoa
desesperada, suicida, deprimida, a igreja. Você vai amar a quem não tem família, ao doente que não tem para se operar, para se tratar. Você vai ajudar aquela pessoa que está perdendo o seu lar, seu casamento, está se separando. Você vai amar o seu próximo. A Bíblia diz: e tudo quanto fizerdes. Como é que a gente tem que fazer? Fazei-o de todo coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Você não é serva de um pastor, você não é servo de um pastor. Todos nós somos servos do Senhor dos senhores, e tudo que fizermos para Ele tem que ser feito de todo coração. E mesmo que Ele não fizesse mais nada por nós, só porque Ele já perdoou nossos pecados e escreveu nosso nome no céu, e tem reservado para nós a nossa casa celestial, na sua glória, no seu reino, isso já seria suficiente. Porém, a parte disso, a Bíblia diz: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Quer dizer, Deus vai levando o registro, Ele vai tomando nota, Ele vai marcando tudo que você faz, e Ele não vai deixar ninguém sem recompensa. A pergunta é: você estaria disposta? Você estaria disposto? O Senhor Jesus pode respirar com seus pulmões? O Senhor Jesus pode caminhar com as suas pernas? O Senhor Jesus pode usar as suas mãos para levantar alguém? O Senhor Jesus pode usar a sua boca para falar? Se você diz: eu aceito ser o corpo dele, por onde ele se expresse, eu quero ser um instrumento dele, eu quero ser usado por ele. Então os que aceitam, venham ao altar agora. Talvez você é enfermeira, você é comerciante, você é costureira, você é padeiro, você é jardineiro, eu não sei qual é a sua profissão. Você é empresário, você é advogada, eu não sei o que você faz. Mas cada um no que faz. Você tem contato com pessoas, você conversa com pessoas, você se comunica com as pessoas. E o Senhor Jesus vai se expressar através de você. Ele vai colocar as palavras mais sábias na sua boca. E quando você falar, você vai falar com uma sabedoria que não é sua, é dele, colocando as palavras certas na sua boca. Oferece a sua vida, oferece agora o seu ser. Ele quer usar o seu corpo e agir através de você. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Pede a Ele: usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como
fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta um alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Ó meu Senhor, lá fora tem gente orgulhosa, tem gente que ostenta, se exibe, porque entregou seu corpo para ser possuído por uma entidade. Então canta num palco, dança incorporada com um espírito, com uma entidade. Outros sambam na avenida, pulam, oferecendo seus corpos para serem possuídos por entidades. Lá fora as pessoas são violentas, andam armadas, intimidando umas às outras. Elas exalam violência, maldade, ódio. Esse é o mundo em que nós vivemos. E o Senhor escolheu a sua igreja, a cada um de nós, o teu povo, para se expressar através de nós, para que o Senhor respire com nossos pulmões, ame com o nosso coração, caminhe com as nossas pernas, use as nossas mãos para levantar alguém e fale usando nossa boca. Então, nesse mundo em que os espíritos usam os de fora, nós aqui dentro queremos ser os teus corpos. Que o Senhor venha nos usar, que o Senhor venha se expressar através de nós. Então tira de cada um a ociosidade, a preguiça, o egoísmo, a frieza, a vagarosidade, o comodismo espiritual. E transforma cada cristão aqui, cada servo teu, num servo fervoroso. Faz de cada serva tua uma serva fervorosa. Tira, meu Senhor, o comodismo, sacode, exorta, inquieta a cada um. Que a nossa paz só aconteça se estamos em atividade, que a nossa paz só exista se estamos sendo úteis nas tuas mãos, porque o Senhor nos chamou sem nos discriminar, o Senhor nos chamou do jeito que éramos, do jeito que somos. O Senhor sabe quão pequenos somos, quão imperfeitos somos. O Senhor sabe aqui quem tem dificuldade com as palavras, o Senhor sabe aqui quem gagueja, o Senhor sabe aqui quem é tímido, o Senhor sabe aqui quem tem deficiência para poder se comunicar, e mesmo assim o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou para ser
teus discípulos. A princípio eram 12, depois foram 70, depois o Senhor batizou com o Espírito Santo a 120, quando o Senhor ressuscitou apareceu para 500, e agora somos milhares e milhares os teus discípulos, e nós queremos cumprir com a nossa parte. Se éramos negligentes, se a ficha não havia caído, se isso não estava claro, agora ficou claro. Perdoa, Senhor, quando fomos negligentes. Perdoa, Senhor, quando não fizemos a nossa parte. Perdoa, Senhor, quando fomos egoístas, e neste momento nós saímos das nossas cadeiras, nós demos um passo à frente, estamos de pé diante do altar, como soldados voluntários, oferecendo seus corpos, oferecendo suas vidas para a guerra. Não a guerra de derramar sangue, não a guerra contra nosso semelhante, mas para lutar contra o mal, para lutar contra os espíritos que destroem vidas, para lutar contra os demônios que destroem famílias inteiras. Nós queremos ser teus soldados, nós queremos ser, Senhor, usados por ti, nós queremos ser teus instrumentos, nós queremos brilhar com a tua luz e acabar com as trevas, acabar com a escuridão. Nós queremos formar, meu Senhor, essa grande corrente do bem, esse esquadrão do bem. Nós queremos formar, Senhor, esta igreja forte, sólida, que avança, que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Vem, Espírito Santo, agora renovar a cada um dos teus pastores, auxiliares, aos obreiros e obreiras, a cada voluntário de cada grupo, seja ele qual for, e cada membro da tua igreja, cada pessoa que diz: eu sou um cristão, eu também faço parte do corpo de Cristo, e eu também quero que Cristo se expresse através de mim. Eu quero que o meu Senhor fale usando a minha boca, eu quero que o meu Senhor faça o bem aos demais usando as minhas mãos, eu quero que o meu Senhor ame com o meu coração, eu quero que o meu Senhor faça de mim o seu instrumento. Então os que querem, Espírito Santo, desce sobre todos agora. Amiga, amigo, põe suas mãos como quem espera receber um presente. E o presente que você recebe não é o homem quem te dá, é o próprio Senhor Jesus. É Ele quem te dá o Espírito Santo. João disse: eu passo vocês pelas águas, eu mergulho vocês nas águas, eu batizo vocês nas águas, mas vem alguém depois de mim, Ele vos batiza com o Espírito Santo. Ele mergulha vocês no Espírito Santo, Ele enche vocês completamente com o Espírito Santo. Então Ele já está aqui. Ele veio depois de João, e Ele vem depois da minha pregação a vocês. Oh, meu Senhor, eu saio de cena, eu dou um passo para o lado e deixo que o Senhor faça o que tem que acontecer aqui agora. Enche, Espírito Santo, a cada pessoa voluntária. Enche, Espírito Santo, a cada um que está aqui, especialmente os mais humildes que dizem: eu não qualifico, eu não acho que eu sou a pessoa certa, eu tenho meus limites, eu tenho os meus erros, eu não sou perfeito, às vezes eu faço o que é errado, às vezes eu falo o que não deveria, às vezes eu sinto coisas que não são corretas, às vezes eu penso coisas que eu não devia pensar. Eu não sou completamente uma pessoa perfeita, mas mesmo assim, Espírito Santo, vem sobre eles agora. Os sinceros que dizem: eu quero ser transformada, eu quero ser um homem novo, eu quero ser um instrumento do meu Senhor. Então veja a intenção, Espírito Santo, dos que se entregam. Veja, Espírito Santo, a verdade dentro deles, a sinceridade deles.
e vem habitar neles agora. Espírito Santo, é o Senhor quem vai convencer a cada um dos seus pecados, é o Senhor quem vai fazer nascer neste corpo um homem novo, uma mulher nova, até que o Senhor Jesus viva neles. Como Paulo dizia: já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Que todos cheguem a essa experiência, que todos alcancem esse objetivo. Aleluia. Sinta em sua face o roçar da orla do vestido de Jesus. Sinta que o Senhor está aqui. Sinta que o Senhor está aqui. E está ouvindo o seu louvor. E está ouvindo o seu louvor. Cantemos com alegria. Cantemos com alegria, e oremos com devoção, e oremos com devoção. Pede a Ele: vem, Senhor, morar, vem, Senhor, morar em meu coração, em meu coração. Vem, Senhor, morar. Diga para Ele: vem, Senhor, morar em meu coração, em meu coração. Agora guarde um momento de silêncio. Pode descansar os braços se você quiser, mas entenda o seu chamado. Ele chamou a pecadora que ninguém queria para a cunhada, ninguém queria aquela mulher para a nora. Todas as mulheres a odiavam. Ela ia morrer apedrejada, mas Jesus a chamou, a defendeu, fez dela uma discípula usada por Ele. Quando Ele ressuscitou, ela foi a primeira que o viu vivo outra vez. Ele está chamando você: minha filha, deixa eu usar a tua boca e colocar as palavras sábias que você precisa dizer. Ele chamou a Levi, um homem que só pensava em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. Havia feito muitos inimigos do seu próprio povo. Todo mundo lhe odiava. Levi foi trabalhar para os romanos e cobrar impostos dos seus conterrâneos. Mas quando Jesus o chamou, Levi deixou seu amor pelo dinheiro e colocou seus olhos em Jesus. E foi um homem tão transformado que até o seu nome passou a ser chamado Mateus, instrumento de Deus. Ele me chamou. Nada na minha vida me dá mais prazer do que servir ao meu Senhor. Falar com as palavras que Ele põe na minha boca, que eu consiga animar alguém, dar esperança a alguém desesperado.
quando Ele usa minhas mãos para ajudar alguém, isso me enche de satisfação. E se você quer ser usada, quer ser usado por Ele, receba o seu Espírito agora. Receba a sua presença. Receba o Espírito Santo. E se vierem sílabas estranhas na sua boca, nos seus lábios, sílabas que você não entende o que está falando, mas quanto mais você pronuncia, mais se enche de gozo, de paz. Só pronuncia e se entregue. Quebre o silêncio dizendo que o ama. Se é sincero o seu amor por Ele, diga isso com as suas palavras agora. Quebre o silêncio dizendo que você vai servi-lo. Se essa é a sua intenção, então diga isso com as suas próprias palavras. Eu te amo, meu Senhor. E eu quero te servir com todo o meu ser, com todo o que eu sou, com toda a minha vida. Eu te amo e não me dá vergonha assumir o meu amor por ti. Eu quero ser usado pelo Senhor e isso é o que mais eu desejo nessa vida. Aonde eu for, aonde eu estiver, exercendo minha profissão, vivendo a minha rotina, trabalhando com as pessoas que me rodeiam, na minha casa, no meu trabalho, onde eu for, eu quero ser a tua luz, eu quero ser o representante teu, eu quero ser luz do mundo, sal da terra, eu quero ser o teu instrumento, meu Senhor, aleluia. Oh, meu Senhor, eu te adoro, eu te exalto, eu te glorifico. Seja a minha vida um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Faz de mim teu instrumento todos os dias da minha vida e para sempre. Para sempre. Cristo é meu, sim, Cristo é meu. Minha vida se transformou desde que o vi e crendo recebi a eterna salvação. Declare isso mais uma vez. Cristo é meu, sim, Cristo é meu. Minha vida se transformou desde que eu ouvi. Desde que eu ouvi, crendo recebi a eterna salvação. A eterna salvação. Vivi sem motivo. Vivi sem motivo. Vivi sem razão. Vivi sem razão. Mas hoje a paz que eu sinto. Mas hoje a paz que eu sinto. Quero vê-la em cada coração. Quero ver em cada coração. Se é sincero o seu amor, diga: quero amar como Cristo amou. Quero amar como Cristo amou. E o seu sangue por mim derramou. O seu sangue por mim derramou.
Quero então cantar. Quero então cantar. E ao seu lado está. Ao seu lado está. Minha vida entregar. Minha vida lhe entregar. Olha, se nós vamos amar os perdidos, se nós vamos amar os que sofrem, se nós vamos amar os que estão lá fora, no lixo, na sarjeta, nós temos que nos amar aqui primeiro. O Senhor Jesus disse assim: vai ser fácil o mundo descobrir vocês. O mundo vai rapidinho descobrir que vocês são meus discípulos. E os discípulos disseram: mas como? Como é que as pessoas vão saber? E Jesus disse: se as pessoas verem que vocês se amam uns aos outros. Tenha as suas mãos secas e pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Você não sabe o nome dessa pessoa. Você não sabe as lutas que essa pessoa tem. Talvez essa pessoa veio hoje decidida que hoje era o último dia dela aqui na igreja. Desanimada, cansada, enjoada. Você não sabe as dificuldades que essa pessoa tem em sua casa, no seu lugar de trabalho. Se está enfrentando uma luta com a sua saúde que não vai bem, você não sabe nada. Mas tudo de bom que você gostaria que acontecesse com você, pede a Deus por essa pessoa que está do seu lado aí agora. Pede a Deus por ele, pede a Deus por ela. Eu quero chamar os pastores aqui no altar comigo. Senhores, venham por favor. Os pastores, por favor, senhores. Meu Deus, todos nós temos lutas, como Davi teve contra o leão e contra o gigante, contra o urso, o leão e o gigante. A luta com o gigante todo mundo sabia, todo mundo via. Mas a luta contra o leão e o urso, ninguém sabia, ninguém via. E cada pastor, cada servo teu, cada obreira, cada obreiro, cada membro da igreja, todos nós temos lutas que as pessoas sabem que a gente tem. E nós temos lutas que ninguém sabe que a gente tem. E só o Senhor para ajudar a gente nas nossas lutas secretas, nas nossas lutas caladas, que a gente enfrenta com a boca fechada. Mas vem fortalecer, Espírito Santo, a cada um de nós. Vem, Espírito Santo, fortalecer os pastores, os obreiros, os evangelistas. Fortalece a todos, renova nossas energias. Que entre nós haja verdadeiro amor, um se importe pelo outro, um torcendo pelo outro, um querendo ver o bem do outro. E quem chegar aqui nesta igreja, se sinta bem-vinda. Quem chegar aqui nesta igreja, se sinta bem recebido, se sinta amado, acolhido. E que esta família cresça, que este rebanho se multiplique, que o Senhor se agrade de nós. E continue acontecendo muitas transformações de vida neste lugar. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Solte a corrente por um momento. Mostre suas mãos para Deus. E o Espírito Santo faça de cada um avatar dele. Que ele seja o controlador. Que ele ponha as ideias na nossa cabeça, a mente de Cristo, o vocabulário em nossa boca, as palavras de Deus sejam ouvidas da nossa boca.
o poder, a autoridade do Espírito Santo em nossas mãos, para nós colocarmos as mãos e acontecer milagres e maravilhas. E aonde você chegar, o ambiente será iluminado. Aonde você chegar, o diabo vai ser derrotado. E o nosso Senhor glorificado em cada um de nós. E os que estão de acordo, diga que assim seja. Eu creio, eu recebo. E louve ao Senhor com os seus aplausos.